Continuação da leitura das cartas de Joel Goldsmith, carta de fevereiro de 1957, leitura por César Guidini. Princípios maiores do caminho infinito. A natureza de Deus. Provavelmente o mais profundo ensinamento na mensagem de O Caminho Infinito é a natureza de Deus. Talvez você pense que conhece a Deus. Talvez você acredite que os sinônimos para Deus que você estudou realmente constituem uma compreensão de Deus. Mas isto não é assim. Se uma vez atingirmos o conhecimento da natureza de Deus, ao mesmo tempo entenderemos que o homem é o Filho de Deus e entenderemos a natureza da oração que nos une com toda a presença e todo o poder de Deus. Não fique surpreso se eu digo a você que, uma vez que você percebe a natureza de Deus, você nunca mais vai rezar a Deus de maneira que os homens normalmente rezam. Como Deus não é um Deus que dá ou que retém, nunca é necessário pedir a Deus por qualquer coisa. Mais especialmente, uma vez que Deus é Espírito, seria de fato uma perda de tempo pedir a Deus algo de natureza material. O Mestre, Cristo Jesus, revelou: não vos preocupes com a vossa vida, com o que comereis ou com o que haveis de beber, nem ainda com o vosso corpo, o que vestireis. Ele nos disse algo sobre a natureza de Deus, quando ele disse, com efeito, que Deus é a inteligência divina. Vosso Pai sabe que necessitais dessas coisas. E então ele nos contou mais sobre a natureza de Deus ao deixar implícito que Deus é amor divino, acrescentando: pois é do agrado do Pai dar-vos o reino. Aqui você vê dois aspectos da natureza de Deus. Uma é que Deus é inteligência infinita e, portanto, nunca há qualquer necessidade de você dizer a Deus que coisas você tem necessidade, nem tentar influenciar Deus para dar-lhe essas coisas, desde que Deus não está retendo nada, pois é de seu agrado dar-lhe o reino. Uma vez que você reconhece Deus como inteligência infinita e amor divino, toda a natureza da sua oração muda. Você mesmo percebe e aprende a se aproximar de Deus, não como a natureza de um poder ao qual você pediria favores ou presentes, mas sim no conhecimento de que você pode descansar nesta mesma realização em que Davi descansou, estando capacitado a dizer: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Você não vê aquela calma e segurança? O Senhor é meu pastor, nada me faltará? Não há necessidade de suplicar a Deus, pedir ou implorar a Deus, mas antes permanecer na consciência de que Ele me conduz ao lado das águas tranquilas. Ele me faz deitar em prados verdes. O Mestre revelou ainda mais a natureza de Deus quando, para a pergunta de João: és tu aquele que deveria vir? E ele respondeu: vai e mostra a João as coisas que tem ouvido e visto, que os cegos receberão a visão, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres se prega o Evangelho. Esta, então, é a natureza de Deus, que o homem deve estar vivo eternamente, imortal, e assim nunca conhecer a morte, já que o Mestre, ao ressuscitar os mortos, provou que a morte nunca é a vontade de Deus para o homem. Portanto, o homem poderia superar a necessidade de morte. E claro, é da vontade de Deus que o homem seja eternamente bom, desde que Cristo Jesus disse que ele veio fazer a vontade do Pai, e a vontade do Pai era que os doentes fossem curados. Então você vê que a vontade de Deus é estarmos bem, e portanto, a natureza do Cristo deve nos restaurar a nossa herança de saúde, abundância e vida eterna dada por Deus. Você sempre conhecerá um homem ou mulher verdadeiramente cristãos, porque aqueles que os tocam na estrada da vida encontram a vida eterna, a saúde e a integridade e recebem bênçãos espirituais através do contato com aqueles homens e mulheres.
A natureza da oração. Compreender a natureza de Deus dessa maneira e compreender a missão do Cristo deve, é claro, revelar-lhe a natureza da oração. Agora você não pode mais rezar qualquer coisa, mas deve restringir suas orações para pedir, buscar e bater por sabedoria, orientação espiritual, pão espiritual, vinho e água espirituais. Quando você aprende a recorrer ao Pai para a revelação de Deus em sua experiência, para a demonstração real de Deus em sua experiência, então, e somente então, você começa a entender a natureza da oração. É importante, enquanto estuda a natureza da oração, ler o Novo Testamento cuidadosamente e notar que o Mestre afirma ser mais importante orarmos pelos nossos inimigos do que rezarmos pelos nossos amigos. Há uma razão para isso. Compreensão e perdão são duas das principais qualidades da consciência de Cristo. Por esta razão, o Mestre ensinou que devemos perdoar 70 vezes 7 e que devemos perdoar nossos inimigos, aqueles que nos oprimem, aqueles que nos odeiam e nos usam maldosamente. E assim, até aprendermos a orar por nossos inimigos e perdoá-los, não estamos realmente orando no sentido da oração revelada pelo grande Mestre. Ao ler o que eu estou dizendo a você sobre a natureza de Deus, a natureza da missão do Cristo e a natureza da oração, é quase certo que você esteja fazendo uma pausa no final de cada parágrafo para ler ou ouvir novamente o que está escrito, o que está gravado, e provavelmente para pesar o significado do que você leu ou ouviu. Se sim, você está começando a meditar, a ponderar e habitar na verdade, você está obedecendo ao 91º Salmo, aquele que habita no abrigo secreto do Altíssimo. E nele, é claro, não vem nenhuma das tragédias da terra. Enquanto você está assim, ponderando dentro de si a natureza de Deus, a natureza de Cristo e a natureza da oração, você está habitando em Deus. Da mesma forma, no 15º capítulo de João, e espero que você leia todo o capítulo, você notará que ele diz que se você habita em mim e se você deixar esta palavra habitar em você, então você é um com a videira, e a videira é uma com a divindade. E assim todo o bem está fluindo para você e você terá frutas ricamente. Agora, enquanto você está ponderando estas verdades, você está permanecendo na palavra de Deus. Você está deixando a palavra de Deus habitar em você. E, claro, você pode ter certeza disso. Não demorará muito para você também estar dando frutos ricamente. Você vê agora que a próxima forma de oração é ponderar a palavra de Deus ou meditar sobre a palavra de Deus, o que realmente significa permanecer na palavra e deixar a palavra permanecer em você e habitar no lugar secreto do Altíssimo. Continuando a pensar sobre o assunto de Deus, a natureza de Deus, você chega a um nível realmente notável em sua experiência. Um dia, Ele vai amanhecer em você. Deus é. Isto amanhece em você com tanta certeza e com tal clareza que quase instantaneamente todo o medo do homem, cuja respiração está em suas narinas, e todo o medo das condições e circunstâncias humanas serão anulados em você. Talvez você não tenha percebido que até agora não tinha certeza do que Deus é. Ninguém jamais pode ter medo ou dúvida, uma vez que é percebida a certeza que Deus é. Esse tipo de oração e meditação leva a uma convicção real de que Deus é. Então você tem tudo o que é necessário para o restabelecimento da harmonia divina em sua experiência. Toda discórdia vem da crença de que Deus não é, ou que Deus não está funcionando em nossa experiência particular, ou que, por alguma razão, nos tornamos separados de Deus. Uma vez que você percebe que Deus é, toda a ansiedade e preocupação desaparecem de você, porque a própria natureza de Deus torna impossível para você estar em qualquer lugar onde Deus não está.
Agora você começa a entender o significado de passagens como: o lugar em que tu estás é terra santa, ou ainda que eu faça minha cama no inferno, eis que tu estás aí. Ou ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Então você é levado a ver que não só que Deus é, mas que Deus é onipresença, exatamente onde você está, bem onde você está, o lugar onde estás é solo sagrado. Não é maravilhoso saber disso? Novamente, a Escritura nos informa: tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti. Irá a minha presença contigo para te fazer descansar. Você começa a suspeitar agora que isso é exatamente o que temos feito quase desde o primeiro parágrafo desse artigo? Temos mantido nossa mente em Deus e em seu Filho, o Cristo, o Espírito de Deus no homem, vindo a reconhecer Deus como a única presença, o único poder, como onipresença e onipotência, exatamente onde estou. Não está claro para você agora, enquanto você está aqui lendo ou ouvindo e ponderando sobre essas passagens da Escritura e habitando no pensamento sobre a natureza de Deus, do Cristo e da oração, que você está realmente orando, meditando, reconhecendo-o em todos os seus caminhos, sua mente permanecendo em Deus, permanecendo na palavra e deixando a palavra habitar em você, e que você está realmente cumprindo as Escrituras neste exato momento? Isto é o que o mundo metafísico chamaria de dar a si mesmo um tratamento. Na verdade, é muito mais do que isto. Está permanecendo em Deus. É viver, se mover e ter seu ser nesta verdade de Deus. E é cumprir aquela grande passagem: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Você está conhecendo a verdade sobre Deus, conhecendo a verdade sobre o Cristo, conhecendo a verdade sobre a atividade de Deus em sua experiência individual, conhecendo a verdade sobre seu relacionamento com Deus. Nosso relacionamento com Deus. Veja agora como uma mensagem importante se abre para nós quando começamos a refletir sobre nosso relacionamento com Deus, e conforme o fazemos, vamos manter em pensamento que a nossa autoridade no momento é Cristo Jesus e o Novo Testamento. E o que esta autoridade nos ensina? Somos filhos de Deus e, como filhos, herdeiros e co-herdeiros. Não é isto algo realmente importante, sabermos sobre o nosso relacionamento com Deus? Que somos filhos, que somos herdeiros e, portanto, podemos dizer, como se diz nas Escrituras: Filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que eu tenho é teu. Você não sente a libertação das preocupações mundanas que essa passagem dá? Você não sente uma garantia nesse relacionamento declarado que existe entre nós e o Pai? O Mestre não só falou de seu Pai dentro dele, mas ele disse seu Pai e meu Pai. E ele também disse que você não deve chamar nenhum homem na terra de Pai, mas este é o seu Pai, o Pai no céu. Mais uma vez você tem essa relação de pai e filho, herdeiro, herdeiro conjunto. A mensagem do caminho infinito, do começo ao fim, é um constante permanecer na natureza de Deus, na natureza do ser individual, do seu ser e do meu, na natureza da missão do Cristo, que é, naturalmente, o mediador entre Deus e nossa experiência individual, na natureza da oração, meditação e comunhão, que nos liga a todos juntos no relacionamento divino da unidade. Lembre-se do significado da mensagem. Eu e meu Pai somos um. É nesse relacionamento que encontramos nosso bem revelado na mensagem do caminho infinito. Por causa de nossa união com Deus, tudo o que o Pai tem é nosso, e portanto podemos verdadeiramente dizer que o infinito, a eternidade, a imortalidade, a integridade, a completude e a perfeição são minhas agora, não em virtude de mim mesmo,
mas em virtude de minha unidade com Deus. Seja ou não no momento em que o nosso bem está evidente, isto é, evidente através dos 5 sentidos físicos, podemos, através do discernimento espiritual, declarar que, em nossa unidade com Deus, nossa eterna e imortal harmonia está estabelecida para sempre. Lança teu pão. Agora você pode entender por que nos dizem para lançar nosso pão sobre as águas. Você também pode entender por que o mestre hebreu, Elias, perguntou à viúva o que ela tinha em casa, e você sabe de boa sorte porque ela respondeu: algumas gotas de óleo. Por causa de sua resposta, ele pode dizer-lhe para começar a derramar. E quando ela começou a derramar, a botija de óleo nunca mais ficou seca. Então, conosco, aprendemos a lançar nosso pão sobre as águas, começando, se necessário, com apenas as poucas gotas de óleo que temos ou com os poucos pães e peixes. E nós logo aprendemos que tudo isso se multiplica, porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Então, aprendemos com isso a lição do suprimento. No exato momento em que declaramos eu não tenho ou tenho uma insuficiência, é isso que começamos a demonstrar. Mas no momento em que isto é invertido e nós entendemos, filho, tu estás sempre comigo e tudo que eu tenho é teu, começamos a lançar o nosso pão sobre as águas, para derramar essas poucas gotas de óleo, para partir aqueles poucos pães e peixes, para liberar aquilo que sabemos que possuímos e observar a lei da multiplicação entrar em operação. Esta foi a visão do grande poeta místico Browning, quando ele disse: a verdade está dentro de vós e devemos abrir um caminho para o esplendor aprisionado escapar. Se a verdade está dentro de nós mesmos, assim o pão, o vinho, a carne e a água estão dentro de nós. Você não vê, então, que em vez de pedir a Deus por estas coisas, só é necessário abrirmos uma maneira de usar a quantidade que já temos dentro de nós e observar como ela se multiplica ao sair? Você vai descobrir que na mensagem de O Caminho Infinito, o assunto do suprimento é um dos mais interessantes, porque vai aprender que não pode demonstrar o suprimento. Você deve perceber que essa provisão já habita em toda a sua plenitude dentro de você. E a única maneira de você desfrutar do suprimento abundante é começar a lançar o seu pão sobre as águas, derramando as poucas gotas de óleo que você tem, começando a partilhar os poucos pães e peixes, e então observar esta verdade e multiplicá-los. Oração e meditação começam com ponderar, declarar, ler e lembrar a palavra de Deus, e essas atividades levam a um desdobramento muito maior sobre o assunto da oração. Através do desenvolvimento de sua consciência, você finalmente chega a um ponto em que você reconhece que a palavra de Deus é a forma real e mais elevada de oração, e que esta forma de oração é algo que você não pronuncia, mas algo para o qual você se torna receptivo. Então você se encontra vivendo constantemente em um estado de receptividade para o que é chamado de a voz pequena e silenciosa que está dentro de você e que está sempre pronta para declarar-se a você na medida em que aprende a ficar quieto e a ouvir esta voz interior. A verdade é, antes de tudo, conscientemente conhecida, conscientemente lida e conscientemente declarada, até que haja uma transição em sua consciência através da receptividade, e então a verdade se comunica a você, de dentro de você. A vida se comunica, o amor se comunica e o suprimento se transmite. Tudo de dentro de você, de sua consciência espiritual para sua consciência exterior. É assim que você começa a perceber espiritualmente a natureza do seu próprio ser e, pela primeira vez, toma conhecimento do fato de que você é infinito. Quando você chegar a este nível de consciência, todo um novo mundo se abre para você
e para sempre você vive sem desejar nada, sem querer qualquer coisa, buscar qualquer coisa, mas sempre experimentando o cumprimento completo a cada momento, de dentro de seu próprio ser. O princípio da cura. O caminho infinito enfatiza o assunto da cura espiritual. A esse respeito, seguimos o Mestre em sua declaração de que a missão do Cristo é curar os enfermos e ressuscitar os mortos. Nós também acreditamos que a compreensão de Deus constrói para nós uma consciência de cura, através da qual somos capazes de trazer saúde, harmonia, inteireza e completude às vidas daqueles de nossos companheiros homens e mulheres que realmente buscam uma ordem espiritual de vida. A missão do Mestre mostra como é tolo acreditar que podemos viver no reino de Deus e ainda experimentar todas as provações e tribulações do mundo. Você se lembrará de que ele solicitou que seus discípulos estivessem no mundo, mas não fossem dele. A cura pode ser alcançada na proporção em que entendemos que Deus é um poder, uma presença, uma lei. Nesse entendimento da unidade e, claro, da infinidade de Deus tida como certa, não pode haver dois poderes, duas leis, duas substâncias ou duas condições. Em cada caminho humano, deparamo-nos com a crença no poder material, infecção, contágio, hereditariedade e outras sugestões de poder além de Deus. É porque somos confrontados todos os dias com aparições de pecado, doença, morte, escassez e limitações que tais mensagens vieram à Terra, como a mensagem de Cristo, mensagens da verdade, a mensagem do caminho infinito. Estamos sempre lidando com as aparências do mal em nossa experiência. Assim é que a consciência curativa restaura a harmonia, não apelando a Deus para remover qualquer coisa, ou usando Deus como uma arma contra condições negativas, nem por aceitar a crença de que existe um Deus que realmente supera as discórdias da terra, mas sim entrando no entendimento de que Deus é o único poder e que este poder torna todas as reivindicações de poder nulas e sem efeito. Entrar na consciência da natureza infinita de Deus como amor faz com que seja virtualmente impossível que haja uma condição à parte de Deus. Permanecendo firmes nesta unidade com Deus, nós observamos as aparências negativas desaparecendo. Não porque Deus as tenha curado ou removido, mas porque através da realização da presença da verdade, essas aparências negativas foram reveladas como nada, como crenças universais, sem substância, sem causa, sem lei e, portanto, sem efeito. Consciência de Cristo. A consciência de Cristo é construída inteiramente na percepção de que só o Espírito é poder, presença e lei. Não existe tal coisa como uma consciência crística que incorpora dentro dela dois poderes, duas leis ou duas condições. A consciência de Cristo é a consciência de Deus como um, onipresente e bom. Consciência espiritual, consciência de Cristo, a consciência de cura. Tal consciência é a realização de um único poder e permite que você diga até mesmo a Pilatos: tu não terias poder algum sobre mim se não te fosse dado de cima. Ou dizer a um aleijado: levanta-te, pega a tua cama e anda. Em outras palavras, não existe nenhum poder além de Deus. Portanto, pare de temer qualquer sentido negativo. Pare de odiar essa condição do mal. Pare de condenar esta falsa aparência. Comece a se alegrar, por seu nome estar escrito no céu. E, portanto, todas essas aparências negativas são nada. Sem presença, sem poder, sem lei, sem causa. Você vê agora que, enquanto você continua a permanecer nesta palavra de Deus, nessa percepção de Deus como um poder, uma presença, você mesmo está subindo mais alto na consciência, no nível em que os medos, os pecados e os males deste mundo não entram mais em sua consciência e, portanto, não são mais refletidos em sua experiência. O ensinamento místico do Mestre.
Isso nos leva agora ao grande ensinamento místico do caminho infinito, no qual demonstramos um estado de consciência que é uma fonte constante de paz e alegria para nós. Há uma paz que ultrapassa o entendimento, e é possível alcançarmos esta paz mesmo no mundo da discórdia que parece estar sobre nós. A minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, mas sim a minha paz. Isto é uma promessa de que dentro de nós há esta minha paz, que é a paz de Cristo, dada a nós antes mesmo do mundo começar. Nossa confiança agora não é em alguma coisa, alguma condição ou alguma pessoa no mundo exterior, mas aqui e agora, neste mesmo instante, nós transferimos nossa fé e confiança no mundo exterior para uma interioridade, aquilo que dentro de nós mesmos é a minha paz, uma paz que não é a paz que o mundo pode nos dar, mas uma paz que só o Cristo pode conceder. Com isso, começamos a entender o significado das palavras do Mestre. Eu tenho carne para comer, que vós não sabeis, ou eu te darei água viva. É nesta revelação mística que descobrimos que existe dentro de nossa própria consciência uma fonte de vida que realmente é a fonte de nossa carne, pão, vinho e água espirituais. Com esse entendimento, sabemos o que o Mestre quis dizer. Eu nunca te deixarei, jamais te desampararei. Eu estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Agora sabemos que recebemos dentro de nós a presença de Cristo, que é uma paz, aquieta-te, para que todas as tempestades da terra e, à medida que aprendemos a escutar a voz, nós ouvimos isso e quando o fazemos, nos lembramos que ele proferiu sua voz e a terra se derreteu. E assim, quando nos tornamos conscientes daquela voz mansa e delicada dentro de nós, quando estamos conscientes da presença do eu dentro de nós, que nunca nos deixará nem nos abandonará, e quando nos conscientizamos da minha voz, a paz de Cristo dentro de nós, então sabemos que ele proclamou sua voz dentro de nós, e todos os erros da terra se derretem e desaparecem. Lembre-se apenas disto. Não devemos permitir-nos ser-nos trazido de volta ao ponto de acreditarmos em dois poderes, nem mesmo acreditarmos que Deus é um poder sobre o mal, mas que devemos saber que, por causa do poder de Deus, o mal não é um poder. Deixe-me lembrar-lhe de algumas passagens da Escritura que devem ser memorizadas e devem ser lembradas sempre que nos depararmos com qualquer aparência de uma presença ou poder separado de Deus. Na realização dessas verdades e na garantia que vem para nós, conforme nos lembramos delas, todas as formas negativas desaparecem diante de nossos olhos e a harmonia divina é rapidamente percebida. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Os aflitos e necessitados buscam águas, e não há, e a sua língua se seca de sede. Eu, o Senhor, os ouvirei. Eu, o Deus de Israel, não os desampararei. Abrirei rios em lugares altos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em lagos de águas e a terra seca em mananciais de água. Em Isaías 41. Lembrar estas palavras inspiradas nos trará de volta à união consciente com Deus, porque elas nos estabelecerão como um ramo ligado à videira, que por sua vez está enraizada e fundamentada no Pai, Deus, o lavrador. Firmar-se nessas passagens nos mantém na consciência da presença de Deus, e assim aprendemos e demonstramos que, onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade.